Bom dia, segunda série. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam indo bem, estejam conseguindo estudar. Espero que vocês estejam bem dedicados, hein? Lembra que vocês já estão no finalzinho do ensino médio, hein? Ano que vem já é ano de Enem, então tenham foco. Então, meus amores, ó, lembrando também que eu tô aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês sobre qualquer elemento, tá? Qualquer coisinha que vocês tiverem dúvidas, eu tô à disposição. Semana passada eu encaminhei para vocês um material de revisão e hoje a gente avança no conteúdo, tá? Então eu mandei para vocês o material, né, no PDF, aquele ali sempre eu vou mandar, e hoje eu vou enviar um videozinho aqui para vocês falando um pouco desse conteúdo que a gente vai entrar, tá ok? Então vamos acompanhar aqui na apostila comigo. Nessa próxima apostila nossa, a gente começa a falar sobre a formação do povo brasileiro. É um assunto relativamente simples porque vocês já estudaram isso, né? Vocês estudam esse conteúdo no Fundamental 2. Então vamos lá. O povo brasileiro, ele é formado basicamente por três povos originários, né? Os índios que estavam aqui viveram muito bem, obrigada. Depois a gente teve a chegada dos europeus, principalmente dos portugueses. Então, o primeiro contato foi entre índio e europeu, e depois a gente tem a chegada dos africanos, que foram escravizados e vieram da África para o território brasileiro, tá? Então, aqui a gente tem até uns exemplos no livro de vocês, umas imagens. O livro, obviamente, começa a falar dos povos indígenas, que eram os povos originários do território brasileiro. Nós tínhamos uma quantidade de indígenas gigantesca que vivia aqui no território brasileiro e que depois grande parte deles foram massacradas, enfim, né? Eles sofreram muito com a chegada dos portugueses. Esse primeiro contato ele foi marcado por uma estranheza e tudo mais. Então a gente teve a redução da população indígena de maneira drástica acontecendo durante os séculos, tá? Esse daqui é um mapa que mostra no século XV, né, a distribuição das nações indígenas, como que elas estavam distribuídas no Brasil, século XV. E aí o que, que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa população foi sendo massacrada, eles foram submetidos à escravidão, né? Enfim. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ter a chegada dos povos africanos. Os povos africanos vão chegar ao território brasileiro também para serem escravizados, né? Eles vêm para trabalhar também aqui no Brasil e aí a gente vai ter, eles vão se concentrar sempre nas regiões litorâneas, ok? A gente vai ter trabalho na cana-de-açúcar, nas lavouras de cana-de-açúcar e depois aqui na mineração e tudo mais, tá? Então, os africanos, eles são o outro povo que vem aqui para o território brasileiro. Importante lembrar sempre da questão dos quilombos, né, que a gente sempre estuda, vocês já estudaram isso muito bem, provavelmente em história. E o que que a gente tem aqui, os quilombos? Os quilombos eram os locais onde os negros que conseguiram escapar se reuniam e ficavam escondidos, né? Então, e aí as pessoas que são descendentes desse povo que a gente chama, né, que a gente chamava das comunidades quilombolas, tá bom? Então, essas comunidades, elas tiveram uma importância muito grande para a resistência do povo negro mediante o processo escravizatório. Aqui tem umas imagens da onde a gente teve comunidade quilombola, ou seja, tivemos espalhados praticamente o território brasileiro inteiro, né? E aqui uma imagem dos quilombos dos Palmares, que é dos quilombos mais conhecidos que nós temos no território, né? E aqui depois a gente vai comentar um pouco sobre os fluxos migratórios, né? Da onde para onde que a população hoje migra. Então vamos relembrar. O processo migratório é a mudança da população de uma região para outra região, certo? Essa mudança ela pode ser permanente ou pode ser temporária. Migração a gente tem interna e externa. Externa é quando é de um país para o outro, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês dos africanos e dos europeus foi migração externa. Eles saíram da Europa e vieram para o Brasil, saíram da África e vieram para o Brasil. Depois a gente vai discutir que uma é forçada, né, a outra não, enfim. E a migração interna é aquela que acontece dentro do próprio país. Então, a gente teve momentos dentro da história brasileira em que a gente teve um destaque para a migração para algumas regiões. Então, aqui, ó, aqui foi na década de 50 e década de 70, a gente tem um grande fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, né? A questão da qualidade de vida no Sudeste, a industrialização acaba atraindo muita gente. Depois, entre as décadas de 70 e 80,
a gente passa a ter um pouco mais de migração em direção à região norte do Brasil, mas o sudeste ainda é a região que predomina. E aí, quando você vê o período mais atual, você já vai ver que fica bem espalhada, né? Mas o Sudeste ainda é a região, principalmente o estado de São Paulo, ainda é o principal polo atrativo do Brasil, porque a maior parte das migrações acontecem sempre mediante a busca de uma melhor qualidade de vida, ok, meus amores? Então, espero que vocês estudem, que vocês acompanhem, façam os exercícios, mandem para mim as dúvidas e estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.